Daí, pessoal, um vídeo aí sobre aspectos teóricos de duas ou mais retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então eu vou estipular que essas duas retas aqui, R, e essa aqui uma reta estipulando reta S, que essas duas retas são paralelas entre si. Eu simbolizo R paralela a S. Então tem duas retas paralelas entre si. E tenho essa reta vermelha, que eu vou chamar de reta T, como reta transversal, que intercepta, portanto, essas duas retas paralelas. Ok? Bom, quando essa reta T intercepta essas duas retas paralelas, são gerados aí 8 ângulos. 8 ângulos na interseção da reta R com T, ou T com R. Então aqui eu tenho 8 ângulos, tenho 4 ângulos ABCD, e tenho outros 4 ângulos que são demarcados ou são definidos com a interseção da reta T com a reta S. E aí existem relações entre esses ângulos. O que é mais importante dessas relações é que só existem aí duas medidas de ângulos. Só existem dois ângulos na realidade, né? Duas medidas. Existe um ângulo, se tu observar, deixa eu pegar a interseção aqui, ó. Existe dois ângulos que são mais fechadinhos. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo mais fechado, é um ângulo menor que 90 graus. E esse oposto pelo vértice dele aqui, ó, também. E aí eu tenho dois ângulos mais abertos. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo obtuso, é um ângulo maior que 90 graus, assim como esse de baixo, também oposto pelo vértice ao de cima. Então são essas duas medidas de ângulos que existem. Um ângulo mais fechado, né, um ângulo agudo, e um ângulo mais aberto, um ângulo obtuso. E o valor de todos os ângulos agudos entre si é o mesmo, enquanto que a medida dos ângulos obtusos de todos deles entre si também é a mesma. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que os ângulos, deixa eu colocar só por tamanho aqui, ó, os ângulos A, os ângulos mais o ângulo C, mais o ângulo E e o ângulo G, se tu observar, todos eles são ângulos mais agudos, são ângulos mais fechados. E todos eles possuem a mesma medida, todos eles são congruentes. Okay? Então eles têm a mesma medida. Se o A aqui mede, por exemplo, 60 graus, significa que o C mede 60 graus, o E mede 60 graus e o G mede 60 graus. Então isso aí é uma observação que se pode fazer nessa figura. Assim como os ângulos D, B, deixa eu colocar na ordem, fica mais bonitinho, B, D, F e H, esses ângulos que são ângulos obtusos, também são congruentes entre si, também possuem a mesma medida. Por exemplo, se esse ângulo E aqui é igual a 120 graus, significa que G também tem 120 graus, que... Não, esse E aqui não, deixa eu mudar. Esse F aqui, ó. Se F tem 120 graus, significa que H tem 120 graus, B 120 graus e D 120 graus. Todos os ângulos mais fechados têm o mesmo valor e todos os ângulos mais abertos têm o mesmo valor. Então isso é uma observação que se tira a partir da figura. Outra observação é que os ângulos possuem tipo nomes aí, né? Correspondentes, alternos, colaterais. Então os ângulos correspondentes que possuem a relação de congruência entre si, quer dizer, eles têm a mesma medida. Os correspondentes são quem? O A com o E. Por que correspondentes A e E? Porque eles ocupam a mesma posição nas duas interseções. O A e o E, observa, eles estão ao lado direito, na parte superior da reta. Então, A e E são ângulos correspondentes. E, portanto, são ângulos com a mesma medida. A e
E, ângulo A, ângulo E. Outros correspondentes, tipo B com F, também ocupam o mesmo lugar. Então, outra dupla, ângulo B e ângulo F. Outra dupla, ângulo C, quem é o seu correspondente? Aqui embaixo, ó, G, C e G. E mais um caso de correspondência é o ângulo D. Ângulo D é correspondente ao ângulo H. Ocupam a mesma posição e, portanto, têm a mesma medida. São congruentes. D e H. Ok. Uma outra situação que eu tenho aí, deixa eu tirar aqui, D e H. Outra situação que eu tenho aí é na questão dos ângulos. Vamos começar com os colaterais. Ângulos colaterais. Colaterais. Os ângulos colaterais, eles podem ser colaterais internos e eles podem ser colaterais externos. Os ângulos colaterais, eles são ângulos do tipo suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos que somam 180 graus. Então, colaterais são ângulos suplementares e somam 180 graus. Como que eu reconheço os colaterais? Aí eu me fixo na palavra colateral. O que é colateral? Mesmo, né? Co é mesmo, mesmo lado. Então, colaterais são ângulos que estão no mesmo lado. Então, por exemplo, ó, A, B, E e F são colaterais, estão do mesmo lado. A, B, E e F. Assim como D, C, H e G também são colaterais, estão do mesmo lado. Colaterais internos. Colaterais internos eu tenho B e E. Ângulo B e ângulo E. Colaterais internos, ó, B e E, estão do mesmo lado por dentro. E outra dupla de colaterais internos, C e H, também estão do mesmo lado por dentro, só que na esquerda, C e H. E como nós trabalhamos, né, os colaterais, eles têm uma soma igual a 180. Por exemplo, se eu somar a medida do ângulo B mais a medida do ângulo E, B mais E, embora eu não saiba quanto mede cada um, mas eu sei que a soma deles fecha 180 graus. Por isso, eles são chamados de suplementares. Ok? Os colaterais externos, do mesmo lado por fora. Bom, eu tenho por fora aqui, ó, A e F. São colaterais externos. A e F. E outra dupla de colaterais externos, por fora, ó, D e G. Também são colaterais externos. D e G. Ok, lembrando que cada duplinha dessas, B e E, C e H, A e F e D e G, sempre somam 180 graus, ou seja, eles são suplementares. E aí já vou te adiantar uma outra coisa. Ó. Sempre que tu pega um ângulo agudo, mais um outro ângulo qualquer obtuso aí dessa figura, um ângulo mais fechado e um ângulo mais aberto, sempre que tu soma dá 180. Então já guarda assim, ó. Esses ângulos aqui, esses 8 ângulos determinados aí por essas interseções, ou eles são iguais, quer dizer, eles são congruentes, têm a mesma medida, ou eles somam 180. Não tem outra situação. Se eu escolher quaisquer dois ângulos aqui, ou eles serão iguais, se tiverem a mesma abertura, né? Dois abertos ou dois fechados, ou eles somam 180 graus. No caso de um ser aberto e um ser fechado, somando dá 180. Ok? E aí nós fechamos aqui os ângulos já correspondentes e também aqui os colaterais. E aí vamos para uma terceira categoria, que são os ângulos alternos.
ângulos, deixa eu melhorar essa letra aqui, alternos. E aí esses ângulos alternos, eles também podem ser internos e externos. Internos ou externos. Os ângulos colaterais estavam do mesmo lado, né? Colateral, mesmo lado. Os ângulos alternos estão em lados alternados, lados diferentes. Por exemplo, A e C, D e B, B e H, G e A. Então são ângulos um de cada lado da reta transversal. Os alternos internos por dentro. Por exemplo, C com E. Olha só, eles são alternados um de cada lado por dentro. Então C e E. C e E é um par de ângulos alternos internos. E outro par, B e H, também alterno interno. Então vou colocar isso, ó. B e H é uma dupla de ângulos alternos internos. E outra dupla, alternos internos, C e E. Ok. Alternos externos, agora um de cada lado, mas por fora, né? Alternos externos. Então, por exemplo, ó, A, quem é o alterno dele por fora? O G. Um de cada lado e por fora das retas paralelas. A e G. A e G. Outra dupla de ângulos alternos externos, D e F, um de cada lado por fora. D e F. Ok, e o que eu sei sobre os alternos? Bom, os colaterais eles são suplementares, somam 180 graus. E os alternos? Bom, vamos olhar aqui, vamos pegar o exemplo B e H. Ó, B e H. Tu consegue perceber que a abertura deles é a mesma? Olha só, B tá aqui e H tá aqui, ó. Então eles têm a mesma abertura, ou seja, eles são congruentes. São ângulos que têm a mesma medida. Então, os alternos são congruentes. Possuem a mesma medida. Congruentes. Mesmo que eles sejam fechadinhos, ó. Por exemplo, o C e o E são alternos internos. Os dois fechadinhos e os dois têm a mesma medida, são congruentes. Ok? Então isso aí é a respeito dessa situação das retas paralelas estando aí cortadas por uma transversal. Então fala sobre a congruência entre os ângulos, sobre o fato dos dois, um aberto e um fechado, um agudo e um obtuso, somar 180 e também correspondência, colateralidade e alternância de ângulos. Ok. E para encerrar, eu coloquei mais duas figuras aqui embaixo, que são, eu tenho dois ângulos, um azul e um vermelho, e tu observa que os lados desses ângulos são paralelos, tipo assim, ó, esse lado aqui, ele é paralelo a esse. E este lado aqui, ó, ele é paralelo a este lado. Então, se eu tenho dois ângulos e os dois lados são paralelos entre si, têm a mesma inclinação, significa que esses ângulos são congruentes. Esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui. Então, se eu chamar isso aqui de ângulo, sei lá, ângulo M, e eu chamar isso aqui de baixo de ângulo N, eu tenho que ângulo M, ele é congruente ao ângulo N. Isso porque os lados são paralelos. Da mesma forma nessa outra figura. Se eu observar esse lado aqui, ó, que eu não botei nome, né? Podia botar aqui vértice O, aqui um ponto A, vértice O, aqui um ponto B, e aí esse lado aqui é o lado OA, e esse aqui é OB. Então esse lado OA aqui, ó, ele é paralelo a esse aqui, ó, tem a mesma inclinação. Enquanto que esse outro lado OB, aqui, ó, tem a mesma inclinação desse segundo lado do outro ângulo. Então dá para dizer que esse aqui é paralelo a este outro. Então os dois lados correspondentes
de cada um dos ângulos aí são paralelos entre si, gerando o quê? Gerando um mesmo ângulo internamente, né? Lógico, então, que este ângulo aqui tem a mesma medida que esse. Então, esse ângulo aqui, se eu chamar de ângulo, sei lá, ângulo P, chamar esse ângulo aqui de ângulo Q, eu sei que P é congruente a Q. Os dois têm a mesma medida, por quê? Porque os lados correspondentes de cada um deles são paralelos entre si. Ok? Então era isso. Espero que esses aspectos teóricos tenham ajudado vocês. Bons estudos, obrigado pela visita e até a próxima.